Quando eu comecei no macramê, eu sentia uma necessidade muito grande de detalhar as minhas peças no papel antes de eu realmente começar a produzir elas. Eu fazia isso porque colocar a ideia ali no papel me ajudava a pensar no nó que eu ia utilizar, na trama que eu ia utilizar, e me ajudava principalmente a visualizar um pouco o projeto para eu conseguir calcular os fios. Então eu tentava detalhar o máximo possível. Eu fazia uns desenhos ali que às vezes só eu entendia, mas eu gastava bastante tempo ali com o lápis e o papel na mão, tentando calcular fio por fio. Então eu fazia muitas anotações e eu tinha vários caderninhos só desses desenhos de projeto. Às vezes eu não conseguia detalhar a peça tão bem quanto eu queria para eu conseguir realmente visualizar e entender ali o cálculo de fios, então eu partia para as amostras. Só que lá no comecinho eu não tinha muitas sobras de fio para ficar utilizando de amostra, não tinha também um estoque muito grande de fio. E eu ficava naquele sentimento de que eu não queria, sabe, estar desperdiçando ali o fio para estar fazendo uma amostra, e às vezes eu nem sabia se o fio que eu tinha ia realmente dar para fazer aquela peça, então eu ainda ia ter que cortar um pouquinho para fazer uma amostra, e aí eu perdia tempo e material nesses testes. E por mais que eu saiba que esses testes, eles fazem parte, né, do processo de aprendizagem, eu queria muito poder criar com mais fluidez, com mais liberdade, sem ter essa sensação de que eu estava perdendo muito tempo antes mesmo de começar a fazer ali a peça. Sem contar que toda vez que eu ia produzir algo novo, ou até mesmo ia produzir a mesma peça, só que com um fio diferente, eu refazia esse processo todo de novo. E isso estava ficando muito cansativo para mim. Foi aí que eu pensei, e se eu transformar essas amostras em peças, e ao invés de eu tentar ficar desenhando tudo em detalhe ali no papel, eu só pegar essas pecinhas e ir encaixando para formar o meu desenho. Eu comecei a testar vários desenhos ali dos principais nós do macramê, de forma que esses desenhos eles se encaixassem, simulando realmente o desenho ali na peça, como se a gente estivesse produzindo o nosso macramê. Eu tinha acabado de lançar um manual de nós, então eu já tinha ali o desenho dos nós, só que da forma como ele estava no manual, ele não encaixava um no outro. Então eu precisei refazer, foram vários testes, eu desenhava, imprimia, cortava, dava errado, começava tudo de novo, até que nasceu a primeira versão, o projeto piloto do quadro criativo, que eu levei para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Eu levei ele para testar em um curso de criação e cálculo no macramê e foi um sucesso. Durante a aula, a gente criou um desenho novo ali no quadro, todo mundo da turma junto. A gente calculou essa nova peça e aí depois cada uma produziu a sua para poder levar para casa. Depois disso, eu melhorei o projeto e a gente foi correndo atrás de cada parte dele, desde lixar a base de madeira, colar a grade magnética que serve como um guia para encaixar as pecinhas alinhadas, gravar o nome de cada nó nos saquinhos que a gente fez para guardar as peças. A gente montou tudo com muito carinho e muito cuidado para entregar esse projeto que foi fruto de uma paixão muito grande pelo macramê. Com o quadro pronto, eu montei também um guia que serve como um manual para explicar tudo que eu pensei para esse quadro. Quais as possibilidades ali de combinações entre as pecinhas que eu criei, como que você pode expandir as suas ideias ali no desenho, que você não precisa só ficar presa ali nas pecinhas, você pode desenhar em cima do quadro também. A gente criou ele de uma forma que você consiga, com a canetinha que vai junto com o quadro, desenhar para você pensar melhor através do seu desenho e depois apagar. Como calcular o gasto de fio a partir do desenho também é uma das ideias principais desse quadro, é ajudar nesse cálculo de fios. Como utilizar também o quadro de acordo com o tamanho, né, da peça que você quer fazer. Como utilizar o quadro para diversas espessuras de fio. Então eu criei o quadro pensando em duas espessuras que eu utilizava mais. Eu tenho o quadro menorzinho, que as pecinhas simulam ali um nó feito com um cordão de algodão de 4 milímetros, e tem o quadro maior, que eu fiz a pecinha simulando o nó feito com cordão de algodão de 5 milímetros. Esses eram os dois fios que eu mais utilizava e eles serviram como guia mesmo para poder criar ali a proporção do quadro, mas a ideia dele é você poder utilizar
o desenho para poder calcular aí a sua peça, simular o tamanho da sua peça para qualquer espessura de fio. Então, dentro do manual também tem uma cartinha ensinando como converter o seu desenho para as outras espessuras. Você pode pegar e fazer uma amostra do nó duplo com o fio que você quer utilizar. Você vai encaixar numa cartinha que vai junto e vai descobrir qual espessura o seu nó ali, com o fio que você está querendo utilizar para sua peça, ele se encaixa para você poder fazer essa conversão e descobrir de fato quantos nós você vai precisar utilizar com o seu fio para poder produzir aquele mesmo desenho que você criou no quadro. E esse guia vai assim, em formatos de cartinhas, né? A gente criou ele como se fosse um baralho, simulando mesmo um jogo, com esse desenho aqui, brincando um pouco com os nós de forma lúdica no verso. E no fundo, a ideia é essa, tornar esse processo de criação no macramê algo mais leve, mais divertido, que a gente possa fazer brincando. Esse quadro, ele representa o que eu mais acredito, que a criação, ela vem do experimento, do entendimento, da prática, da liberdade e principalmente do desejo ali de inovar. Hoje eu busco passar isso em cada peça que eu crio ali para ensinar dentro do meu clube. Mas eu queria que hoje vocês tivessem essa experiência criativa também. Eu decidi finalmente abrir encomendas dessa ferramenta que me acompanha há tantos anos e gravei esse vídeo para poder contar um pouquinho do que tem por trás desse projeto. Se você quer criar suas peças de macramê com mais clareza e confiança, eu te convido a encomendar o seu quadro criativo. Ele foi criado para acompanhar o seu processo, independente do seu nível de macramê, desde iniciante até super experiente, ele está aqui para ser uma ponte entre a ideia e a peça pronta. Então, bora criar? Acesse o site para poder ter o seu quadro criativo.